Leonardo Santos tinha tudo o que muitos brasileiros sonhavam. Tinha carros importados, uma cobertura em Ipanema que parecia saída de revista e uma conta bancária que não acabava nem se resolvesse esbanjar feito doido. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores redes de pousadas do Nordeste. O pessoal o via e pensava que sua vida era perfeita, mas Leonardo, mesmo não dizendo, carregava uma tristeza antiga no peito, uma tristeza que vinha de quando era moleque e perguntava pela sua mãe. E ninguém sabia o que responder direito. Ou pelo menos era isso que diziam. Só sua tia Conceição, que tinha sido como uma segunda mãe, garantia que seus pais tinham morrido num acidente de carro na BR-101 e que era melhor não mexer nessas lembranças doídas. Era uma sexta-feira de garoa fina no Rio, quando Leonardo decidiu que queria fazer algo diferente. Não queria mais uma reunião chata, nem outro evento de grife. Pediu para sua secretária procurar um asilo onde pudessem fazer uma boa doação. Não qualquer um, mas daqueles que realmente precisavam de ajuda. Foi assim que acabou em Madureira, numa instituição velha de paredes descascadas e cheiro de mofo. Mal desceu do seu Audi, a diretora do lugar, uma senhora baixinha de cabelo pintado de vermelho, saiu para recebê-lo como se fosse uma celebridade. O plano era simples. Leonardo entregaria um cheque, tiraria uma foto para o Instagram da empresa e vazaria dali o mais rápido possível. Mas mal passou pela porta principal, algo mudou. O ambiente era triste, mas havia algo mais, algo que puxava sua alma para dentro. Caminhou pelo corredor comprido, vendo os idosos sentados em cadeiras velhas. Alguns cochilando, outros vendo a TV sem entender muito bem o que rolava. Foi então que a viu. Sentada numa cadeira de rodas perto de uma janela suja, havia uma senhora de cabelos brancos desarrumados, toda enrugadinha, mas com um olhar que fez seu corpo arrepiar. Não sabia por quê, mas não conseguiu parar de olhar para ela. Era como se algo lá nas profundezas gritasse que a conhecia. Se aproximou devagar com a mão tremendo um pouquinho. Coisa estranha nele, que normalmente era um homem seguro e decidido. A senhora levantou a vista como se sentisse que alguém a chamava sem palavras. Leonardo engoliu seco. Não era a mais arrumadinha nem a mais bem vestida. Na verdade, parecia uma das mais esquecidas do lugar. Mas havia algo no rosto dela, no jeito que inclinava a cabeça, que era insuportavelmente familiar. A diretora, vendo seu interesse, se aproximou rapidinho para contar que aquela senhora se chamava Carmen e que estava ali há muitos anos. Não tinha parentes registrados e, segundo elas, também não falava muito. Às vezes, soltava umas palavras soltas, às vezes, ficava horas olhando para o nada. Leonardo perguntou como ela tinha chegado ali, mas a diretora só deu de ombros, dizendo que os arquivos mais antigos tinham se perdido numa enchente alguns anos atrás. Leonardo não sabia por quê, mas sentiu vontade de se abaixar na frente de Carmen. Não para cumprir protocolo da foto nem para ficar bem na fita. Era outra coisa, algo muito lá dentro. Quando ficou na frente dela, Carmen levantou a mão trêmula e tocou no rosto dele. Leonardo ficou de gelo. Ela murmurou algo quase inaudível, algo que pareceu ser seu nome. Não pode ser, pensou. Não pode ser. Sentiu que o mundo rodava. A diretora, nervosa, perguntou se estava tudo certinho. Leonardo só balançou a cabeça, mas sua mente estava um caos. De repente já não importava mais o cheque, nem as fotos, nem o evento beneficente. A única coisa que importava era aquela mulher na sua frente. Aquela mulher que, mesmo não lembrando de onde nem como, sentia que tinha estado na sua vida muito antes daquele momento. Tirou a carteira e, quase sem pensar, deu uma quantia boa para a diretora para que não faltasse nada naquela semana, mas não quis tirar foto. Não queria que ninguém usasse aquilo para postar nas redes. Na sua cabeça só tinha uma ideia: saber quem era realmente Carmen. Antes de ir embora, perguntou para a diretora se podia voltar para visitá-la. A mulher sorriu, achando que era mais um daqueles milionários com peso na consciência que queriam adotar um idosinho para limpar a barra. Leonardo não se deu ao trabalho de corrigir, só pediu para deixarem ele voltar quando quisesse. Já no Audi, com as mãos suadas no volante, Leonardo sentiu algo que não sentia há anos.
Medo. Medo do que iriam descobrir se continuasse fuçando. Medo de descobrir que sua vida, essa vida perfeita e brilhante que tinha construído, não estava baseada em verdades, mas em mentiras muito antigas. Ligou o motor, mas não conseguiu parar de olhar o prédio do asilo pelo retrovisor enquanto se afastava. Carmen, aquela senhora perdida no próprio mundo, era uma peça da sua história que, de algum jeito, tinha voltado para encontrá-lo. E Leonardo sabia que não ia conseguir sossegar até saber toda a verdade. Leonardo não pregou o olho naquela noite. Fechava os olhos e só via o rosto de Carmen. Não entendia o que estava rolando com ele. Era um cara prático, acostumado a tomar decisões rápidas sem se deixar levar por emoção. Mas agora, deitado na sua cama king size olhando para o teto, sentia um buraco no peito, que não sabia como preencher. Levantou várias vezes, andou descalço pelo quarto, foi na cozinha, encheu um copo d'água, mas nada tirava aquela sensação de que algo estava muito errado. Pegou o celular, abriu o Instagram para se distrair, mas não conseguiu se concentrar. Fechou tudo e ficou olhando a tela preta. Era como se algo dentro dele gritasse que Carmen não era uma desconhecida, que havia algo mais, algo que sua mente não conseguia entender, mas que seu coração já sabia. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, subiu no Audi e voltou para Madureira. Nem ligou para avisar. Chegou, bateu na porta e a diretora o recebeu com um sorriso forçado, como se não esperasse vê-lo de novo tão cedo. Leonardo não fez muita conversa, só perguntou se podia ver Carmen. A encontrou sentada no mesmo lugar, perto da janela. Desta vez, quando Leonardo se aproximou, Carmen levantou a cabeça mais rápido, olhou fixo para ele, como se em algum cantinho da mente ela também reconhecesse algo nele. Não disse nada, mas seus olhos, aqueles olhos grandes e claros, falaram de um jeito que as palavras nunca conseguiriam. Leonardo se abaixou de novo na frente dela. Não sabia o que dizer. Não queria assustá-la, só sorriu e falou com voz bem calma. Perguntou como ela estava, se lembrava de alguma coisa, qualquer coisa. Carmen não respondeu, só levantou a mão trêmula e tocou no rosto dele de novo, igual no dia anterior. Aquela carícia tão delicada e desajeitada mexeu com sua alma. Sentia que já tinha vivido esse gesto antes quando era bem pequeno, mas não conseguia lembrar direito. Ficou assim um tempão em silêncio, enquanto na sua cabeça passavam imagens quebradas, uma risada de mulher, um perfume doce, músicas antigas que sua tia Conceição nunca colocava para tocar. Será que é possível? Pensou. Será que essa mulher na minha frente é minha mãe, a mesma mãe que todos me disseram que tinha morrido há tanto tempo? A diretora se aproximou meio sem jeito para oferecer levar Carmen para o pátio, onde tinha mais luz e um pedacinho de jardim. Leonardo topou. Empurrou ela devagarzinho na cadeira de rodas, tentando que o movimento fosse suave. Se sentaram embaixo de uma árvore que mal dava sombra. Ali, ao ar livre, Carmen parecia respirar melhor. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, como se procurasse alguma coisa. De repente agarrou com força a mão de Leonardo e balbuciou um nome. Ele se aproximou mais, querendo escutar bem. Carmen disse, Léo. Não completo, não claro, mas suficiente. O coração de Leonardo deu um pulo. Ninguém no asilo tinha falado seu nome. Ninguém além do seu círculo próximo o chamava de Léo. Era um apelido de família, algo que sua tia Conceição usava, algo que seus amigos mais antigos sabiam. Como era possível que Carmen, aquela mulher perdida no próprio mundo, soubesse esse nome? A cabeça de Leonardo começou a se encher de perguntas. E se minha tia mentiu? E se minha mãe nunca morreu? E se a abandonaram aqui para me tirar da vida dela? Não queria acreditar. Conceição tinha cuidado dele a vida toda. Tinha dado carinho, tinha sido uma mãe para ele. Mas aquela carícia, aquele olhar, aquele nome, tudo isso dizia uma coisa diferente. Ficou sentado do lado de Carmen quase a manhã toda, falando besteira, contando coisas da sua vida como se ela pudesse entender tudo. Carmen não dizia muito, mas sua expressão mudava. Às vezes sorria de levinho, às vezes parecia querer chorar. Era como se por dentro
ela lutasse contra um monte de lembranças que queriam sair, mas não conseguiam. A diretora voltou a aparecer depois de um tempo, com cara de poucos amigos, para lembrar que o horário de visitas estava acabando. Leonardo pediu mais uns minutinhos. Não conseguia ir embora. Não ainda. Tirou o celular e, com licença da diretora, bateu uma foto de Carmen. Queria ter o rosto dela não só na memória, mas também no bolso. Algo que pudesse olhar de novo, caso tudo isso fosse só um mal-entendido, uma brincadeira da sua mente. Enquanto a ajudava a voltar para o lugar dela, Carmen olhou fixo para ele mais uma vez. Não precisou de palavras. Leonardo sentiu que aquele olhar era como um abraço que atravessava 40 anos de silêncio. Se abaixou uma última vez e falou no ouvido dela que ia voltar, que ela não estava sozinha. Saiu do asilo com o peito despedaçado. O sol bateu no rosto, mas ele nem sentiu. Caminhou devagar até o Audi, sem pensar, como se estivesse no automático. Subiu e ficou ali sentado um tempão, com as chaves na mão, mas sem mexer um músculo. Sabia que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que saber a verdade toda, mesmo que doesse. Não podia continuar vivendo sem entender quem era aquela mulher que agora ocupava cada cantinho da sua mente. Fechou os olhos e viu de novo o rosto dela. Aquele rosto que não conseguia nem queria esquecer. Leonardo dirigia sem rumo pela Zona Norte. A cidade passava do lado, mas ele nem prestava atenção nos semáforos. Tudo funcionava no automático. Sua cabeça estava presa num furacão de lembranças velhas, perguntas novas e uma raiva que mal começava a crescer por dentro. Não conseguia entender como era possível que ninguém tivesse falado a verdade em tantos anos. Será que toda sua vida tinha sido baseada numa mentira gigante? Chegou no seu apartamento em Ipanema, sem lembrar bem como. Jogou as chaves na mesa da entrada e se deixou cair no sofá, olhando para o teto. Na sua mente começou a desenterrar coisas que sempre tinha guardado num canto escuro, coisas que preferia não pensar. Lembrava de quando era criança, sentado na cozinha enquanto sua tia Conceição fazia tapioca. Lembrava de perguntar de novo e de novo por que não tinha mãe como as outras crianças. Conceição sempre tinha a mesma resposta, que tinha havido um acidente muito feio na BR, que os dois tinham morrido juntos e que ele era pequeno demais para lembrar. Essa história repetida tantas vezes virou como uma tatuagem na sua mente. Nunca se atreveu a questionar. Até agora. Se levantou e foi até uma caixa velha que guardava no armário. Era uma caixa de sapato que nunca tinha aberto direito. Dentro tinha fotos, desenhos de quando era criança e algumas cartas que escreveu quando estava aprendendo a formar frases. Mexendo em tudo, encontrou uma foto que gelou seu sangue. Era uma foto velha, meio amarelada, onde aparecia ele de bebê no colo de uma mulher. A mulher tinha um sorriso doce, um vestido simples e um cabelo comprido que caía feito cascata. Não era a Conceição. Com as mãos tremendo, virou a foto. Atrás, escrito com letra apressada, dizia: Carmen e Léo, minha vida inteira. Carmen. O mesmo nome da senhora do asilo. Não podia ser coincidência. Se deixou cair de novo no sofá com a foto apertada nas mãos. Sentia como se o chão estivesse se abrindo embaixo dos pés. Tinha crescido, acreditando que seus pais estavam mortos, que Conceição era sua única família. Mas aquela foto falava outra coisa. Falava que sua mãe tinha estado viva pelo menos tempo suficiente para abraçá-lo, para amá-lo, para ser sua mãe de verdade. Lembrou também de algumas coisas estranhas que tinha visto de criança. Documentos que Conceição guardava sob chave. Visitas de homens sérios que conversavam com ela em voz baixa quando achavam que Leonardo não estava escutando. Um dia, ouviu a palavra herança, mas na época não entendeu o que significava. Só lembrava da cara de Conceição, séria, apertando os lábios enquanto assinava papéis. A dúvida começou a envenenar sua alma. E se Conceição não era a salvadora que sempre achou? E se tinha feito coisas terríveis para ficar com o que não era dela? A ideia doía muito, mas não podia ignorar. Não depois de ver aquela foto. Não depois de sentir na pele viva a conexão com Carmen.
Procurou o celular e ligou para um conhecido antigo, Mário Silva, um detetive particular que já tinha trabalhado para ele numa questão de negócios. Não era barato, mas Leonardo sabia que Mário era daqueles que não largavam um caso até descobrir até a última verdade. Marcaram de se encontrar numa lanchonete no dia seguinte. Desligou e ficou no silêncio. De repente, sua cobertura parecia enorme e vazia. Todo o luxo, os quadros caros, os móveis de grife, tudo parecia falso, como se não fosse realmente dele. Caminhou até a janela e olhou o mar de Ipanema lá embaixo. A vida continuava como se nada tivesse mudado, como se seu mundo não estivesse desabando. Fechou os olhos e viu de novo o rosto de Carmen. Aquele olhar perdido, cansado, mas cheio de algo que reconhecia lá no fundo. Sabia que não tinha volta. O que começou como uma visita de caridade virou uma missão pessoal, uma necessidade brutal de saber a verdade sobre seu passado, sobre quem ele era de verdade. Apertou a foto da sua mãe contra o peito e jurou que não ia sossegar até saber tudo. Não importava o que tivesse que fazer, não importava contra quem tivesse que brigar. Estava decidido. A lanchonete estava meio vazia quando Leonardo chegou. O lugar cheirava a café queimado e pão na chapa, mas ele não ligava. Estava nervoso demais para reparar em besteira. Se sentou numa mesa perto da janela e ficou esperando, balançando o pé como se tivesse um motor por dentro. Mário Silva chegou na hora marcada, com a mesma cara de sempre. Barba por fazer, jaqueta de couro gasta e aquela expressão de quem já viu mais coisa feia do que queria contar. Leonardo não perdeu tempo. Tirou a foto da mãe e botou em cima da mesa, empurrando para o Mário. O detetive olhou, depois olhou para ele, depois olhou de novo para a foto. "O que você precisa que eu encontre?" perguntou com voz rouca. Leonardo explicou tudo. Falou da visita ao asilo, de Carmen, da conexão que sentia, das dúvidas que estavam comendo sua cabeça. Mário escutou sem interromper, com cara séria, como se estivesse montando um quebra-cabeça na mente. Quando Leonardo terminou, Mário só disse que precisava de uns dias para começar a mexer os pauzinhos. Se despediram rápido. Nenhum dos dois era de ficar conversando para encher silêncio. Leonardo voltou para casa, sentindo que o relógio andava mais devagar que o normal. O fim de semana todo ficou dando voltas como leão enjaulado. Não queria ver ninguém, não queria festas, não queria jantares de negócios. Só queria saber. Na segunda de manhã, Mário ligou. A voz estava diferente, como se tivesse encontrado algo que nem ele esperava. "A gente precisa se ver", disse sem dar mais detalhes. Se encontraram na mesma lanchonete. Mário chegou com um envelope pardo e cara de más notícias. Se sentou e tirou um monte de papéis. "Estive fuçando arquivos antigos. O acidente onde supostamente seus pais morreram realmente aconteceu. Tem boletins oficiais, notas de jornal. Tudo isso é real", disse enquanto passava cópias dos documentos em cima da mesa. Leonardo deu uma olhada rápida. Reconheceu os nomes do pai e da mãe nos boletins. O carro capotado, o acidente na BR. Tudo estava documentado, mas algo chamou sua atenção. No laudo médico dizia que a mulher sobreviveu ao acidente, mesmo com ferimentos graves e confusão mental. "Confusão mental?", perguntou Leonardo, sentindo o coração disparar. Mário balançou a cabeça. "É. Pelo que consta, depois do acidente, sua mãe foi levada para um hospital no interior. Ficou lá umas semanas antes de sumir do sistema." Leonardo sentiu as mãos tremendo. "E ninguém perguntou por ela?" "Oficialmente não. Nos registros aparece que uma mulher foi buscar ela, dizendo ser da família. Levou ela do hospital e internou num asilo, o mesmo onde você encontrou." Leonardo fechou os olhos tentando não perder o controle. Tudo apontava para Conceição. "O nome dessa mulher?" perguntou com voz dura. Mário procurou entre os papéis e tirou um formulário velho, amarelado. "Aqui está. Nome da pessoa que retirou a paciente. Conceição Santos." Era como levar um soco no estômago. Leonardo segurou o papel com força. Era prova suficiente para saber que sua tia não só tinha mentido a vida toda, mas tinha escondido sua mãe como se fosse um móvel velho que não servia mais. "Isso não é tudo", disse Mário, coçando a cabeça.
No hospital, registraram uma coisa a mais. Quando sua mãe acordou do coma, não lembrava quase nada. Nem o nome completo, nem o endereço, nem a família. A única coisa que dizia, de novo e de novo, era Léo. Leonardo sentiu os olhos se enchendo de lágrima, mas piscou rápido para não dar bandeira. Léo, só isso? É, os médicos acharam que ela estava delirando. Nunca souberam que estava falando de você. Leonardo olhou a foto da mãe, essa que tinha carregado o fim de semana todo. Agora entendia tudo. Aquele gesto no asilo, aquele jeito de tocar no rosto, aquele murmúrio. Não era loucura. Era ela tentando encontrá-lo no meio da neblina da mente quebrada. Esfregou o rosto com as mãos. Tinha um nó na garganta que não sabia como tirar. O que você vai fazer? Perguntou Mário, olhando com curiosidade. Leonardo não respondeu na hora. Guardou os papéis no envelope com cuidado, como se fossem pedaços da sua vida que estava apenas começando a juntar. Sabia que o próximo passo era ir atrás de respostas, mas não ia ser moleza. Conceição era uma mulher inteligente, esperta e, com certeza, faria tudo o que fosse possível para continuar tampando o que tinha feito. Se levantou da mesa, jogou umas notas em cima do prato e saiu da lanchonete sem falar mais nada. Tinha um objetivo só na cabeça: encarar Conceição. E não ia parar até ela contar toda a verdade. Leonardo não foi direto para a casa da Conceição. Algo no instinto dizia para ele não chegar perguntando de cara sem ter mais provas. Se uma coisa tinha aprendido em todos esses anos de negócios, era que não se briga uma guerra sem conhecer primeiro o inimigo. E nesse momento, mesmo doendo pensar nisso, sua inimiga era a própria tia. Foi primeiro para sua antiga casa, a casa onde cresceu, em Santa Teresa. Agora estava vazia. Tinha conservado por puro sentimento, mesmo não pisando lá de verdade há anos. Tinha chaves de tudo, então entrou sem problemas. O cheiro de mofo tomou conta do nariz. Caminhou pelos corredores no silêncio, lembrando de quando corria por ali, de bermuda rasgada e joelho ralado. Tudo parecia menor, mais triste. Foi direto para o escritório da Conceição. Era um cantinho pequeno que ela usava como escritório. Sempre foi muito ciumenta desse espaço. Leonardo, criança, não podia entrar sem licença. Agora, adulto, não precisava de licença de ninguém. Começou a vasculhar gavetas, papéis velhos, contas pagas, contratos de seguro vencidos. Nada demais à primeira vista, mas algo não batia. Lembrava que quando criança tinha visto Conceição guardar documentos importantes num compartimento secreto na estante. Se aproximou. Passou as mãos pelo móvel, apalpando. Não demorou muito para achar um botãozinho escondido num dos cantos. Apertou e um painel falso se abriu, mostrando um cofre embutido. Leonardo soltou uma risada amarga. Claro que Conceição teria um cofre. Sempre foi desconfiada até da própria sombra. O problema era que não sabia a combinação. Se sentou na frente do cofre, pensando. Tentou com a data de nascimento da Conceição, depois com a dele. Nada. Fechou os olhos, respirou fundo e tentou com uma data que não conseguia esquecer, a do acidente dos pais. O clique do mecanismo se soltando foi como um trovão na casa silenciosa. Abriu o cofre com mãos tremendo. Dentro tinha maços de dinheiro velho, umas joias e vários envelopes pardos empilhados. Tirou tudo e botou em cima da mesa. Começou a revisar os envelopes um por um. A maioria eram papéis de propriedades, investimentos, papelada normal de quem mexe com dinheiro. Até que encontrou um mais amassado, com manchas de umidade, marcado simplesmente como pessoal. Quando abriu, sentiu que o mundo desabava. Tinha uma cópia da certidão de óbito da mãe, mas algo não batia. A data não coincidia com os registros que Mário tinha encontrado. Era uma data anterior ao acidente. Segundo aquele papel, sua mãe tinha morrido 1 ano antes de bater o carro na BR. Leonardo franziu a testa. Sabia que era impossível. Aquela certidão era falsa. Junto desse documento, tinha uma procuração assinada em cartório, onde Conceição aparecia como única tutora e administradora de todos os bens da família Santos, alegando que não havia mais herdeiros vivos.
Também tinha extratos de conta antigos que mostravam transferências de quantias gordas feitas logo depois do acidente. Tudo legalmente respaldado, mas baseado na mentira de que os pais tinham morrido os dois sem deixar mais família. Leonardo sentiu muita raiva. Conceição tinha planejado tudo. Aproveitou o acidente, a perda de memória da mãe e a própria posição de tia protetora para ficar com tudo que não era dela. Não só dinheiro, não só propriedades. Tinha roubado sua vida. Tinha roubado a chance de crescer com sua verdadeira mãe. Entre os papéis, encontrou uma carta velha. Era da mãe. Não estava endereçada para ninguém específico. Parecia mais uma carta de desabafo. Na carta, Carmen falava do medo. Dizia que tinha tido uma má sensação antes da viagem, que Conceição tinha mudado muito nos últimos meses, que já não era a mesma, que tinha começado a desconfiar dela, mas que não sabia como enfrentar sem provas. Leonardo apertou o papel entre os dedos. Era como ouvir a voz da mãe do passado, avisando do que estava rolando. Guardou tudo de novo no envelope e botou na mochila. Fechou o cofre, arrumou o painel como estava e saiu do escritório sem fazer barulho, mesmo não tendo ninguém para ouvir. Quando subiu no Audi, sentia que o sangue fervia. Era uma raiva fria, calculada. Não ia fazer uma cena impulsiva, não ia gritar nem chorar na frente da Conceição. Ia usar aqueles papéis como uma arma. Ia obrigar ela a falar a verdade, toda a verdade. Olhou o reflexo no retrovisor. Tinha o rosto duro, o olhar afiado. Não era mais o Leonardo que chegou naquele asilo só querendo fazer uma boa ação. Era um homem em guerra. Ligou o motor e foi direto para a casa da Conceição. Era hora de se encarar cara a cara com ela. Conceição morava numa casa grande em Laranjeiras, cercada de jardins bem cuidados e árvores altas. Leonardo estacionou o Audi bem na frente da porta principal. Desligou o motor. Ficou um momento segurando o volante com força, como se precisasse juntar toda a sua energia para não explodir ali mesmo. Depois soltou o ar de uma vez, pegou o envelope pardo que estava no banco do lado e desceu. Tocou a campainha. Esperou. Nada. Tocou de novo, dessa vez com mais força. Ouviu passos se aproximando e a porta se abriu. Conceição apareceu. Impecável como sempre, com seu vestido de tecido fino, colar de pérolas e aquela expressão carinhosa que sempre usou para controlá-lo desde criança. «Léo, que surpresa!» disse sorrindo. «O que faz aqui tão cedo?» Leonardo não sorriu. Não disse nada. Só levantou o envelope que trazia na mão. «A gente precisa conversar», soltou com voz seca. Conceição franziu a testa por um segundo, mas se fez de lado para deixá-lo entrar. Leonardo entrou e o cheiro de incenso tomou conta do nariz. A casa estava arrumada, límpia como sempre, mas agora toda essa ordem parecia falsa, igual a ela. Se sentaram na sala, frente a frente. Ele não perdeu tempo. Tirou a cópia da certidão de óbito falsa e botou em cima da mesa. «O que é isso, Conceição?» perguntou, olhando direto nos olhos dela. Ela baixou a vista só um segundo. Só um segundo. Depois voltou a olhar para ele com aquele mesmo sorriso que sempre usou para acalmá-lo. «Não sei do que você está falando», disse com voz tranquila. Leonardo soltou uma risada curta, amarga. «Não se faça de boba. Sabe muito bem do que estou falando. Assinou papéis. Fez todo mundo acreditar que minha mãe estava morta quando não era verdade». Conceição cruzou as pernas devagar, como se não tivesse pressa, como se tivesse tudo sob controle. «Leonardo, meu amor, você era um bebê. Não sabe tudo o que aconteceu naquela época. Houve muita confusão, muita dor. Eu fiz o melhor que pude para te proteger». Leonardo apertou os punhos. «Me proteger? Enfiar minha mãe num asilo esquecido e ficar com todo o dinheiro da família foi me proteger?» Pela primeira vez, o sorriso da Conceição tremeu um pouco. Não muito, mas o suficiente para Leonardo perceber. «Era o melhor para você», disse ela, quase sussurrando, mas firme. «Sua mãe não estava bem. Não lembrava de nada. Era um perigo para você, para todo mundo». Leonardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. «E você decidiu que o melhor era fazer ela sumir?
Deixar ela trancada como se fosse um móvel velho e viver do dinheiro que não era seu? Conceição estalou a língua, irritada. Não foi assim, eu te criei. Te dei tudo o que precisava. Não me julgue agora que já é homem. Você não sabe as decisões que a gente tem que tomar para sobreviver. Leonardo balançou a cabeça, sentindo o sangue ferver. Não era sua decisão. Você não tinha direito. Conceição olhou fixo para ele. Por um segundo, deixou a máscara cair. Sua expressão endureceu. Virou gelo. Tem razão, disse com voz seca. Não tinha direito. Mas fiz porque se não fizesse, aquela mulher teria te arrastado para a loucura dela. E tudo que construímos, toda a fortuna, toda a vida que você tem hoje, não existiria. Leonardo se jogou para trás, sentindo como se tivesse levado um tapa. Construímos? Repetiu. Você construiu. Eu era só uma criança. Conceição sorriu de novo, mas dessa vez tinha veneno no sorriso. Fui eu que mantive tudo de pé enquanto você crescia feito príncipe. Não me deve só sua criação, me deve seu sucesso, seu lugar no mundo. Leonardo se levantou de uma vez. Não aguentava mais ouvir. O que você me deu não justifica o que me tirou, disse com a voz embargada de raiva. Conceição também se levantou, alisando o vestido. E o que vai fazer, Leonardo? Vai destruir a única família que te resta por causa de uma velha doida que nem te reconhece direito? Leonardo olhou para ela com uma tristeza imensa. Não era só raiva, era decepção. Era como se dar conta de que toda a admiração, todo o carinho que tinha sentido por ela era mais uma mentira. Não estou sozinho, disse caminhando para a porta. Ela é minha verdadeira família. E vou fazer tudo o que for preciso para devolver a vida dela. Conceição não respondeu. Ficou parada no meio da sala, olhando ele sair com a cara dura feito pedra. Leonardo bateu a porta com força ao sair. Caminhou até o Audi, sentindo que tinha cruzado um ponto sem volta. Nada ia voltar a ser igual, mas não ligava. Era hora de recuperar o que tinham roubado dele. Leonardo dirigiu um bom tempo sem rumo, só para esfriar a cabeça um pouco, mas a raiva não passava. Sentia que carregava fogo no peito. Tudo o que tinha construído na mente sobre sua família, tudo o que acreditou a vida toda, estava desmoronando. E o pior era que sabia que ainda faltava muito para descobrir. Estacionou numa rua tranquila e ligou para Mário Silva. Não queria esperar mais. Precisava de respostas, provas, tudo o que pudesse usar contra a Conceição para limpar o nome da mãe e de quebra recuperar algo de tudo que ela tinha roubado. Mário atendeu rápido, como se também estivesse esperando a ligada. O que você tem? Perguntou Leonardo direto ao ponto. Melhor você vir no escritório. Não posso soltar tudo por telefone, disse o detetive. Leonardo ligou o motor e em menos de meia hora já estava estacionando na frente do prédiozinho onde Mário tinha seu escritório. Era um lugar simples desses onde as mesas são velhas, as lâmpadas piscam e as cadeiras fazem barulho. Mário o recebeu com uma xícara de café na mão e cara de quem estava há dias sem dormir direito. Entra aí, disse fazendo sinal. Leonardo entrou, se sentou e botou o envelope pardo em cima da mesa como se fosse um escudo. Mário se sentou na frente dele, tirou uma pasta gorda da gaveta e pôs na mesa. Estive fuçando mais nos papéis do acidente, mas também nos movimentos financeiros da sua tia. Não foi moleza. Conceição é esperta e sabe como cobrir os rastros, mas não é perfeita. Leonardo olhava fixo, como um gavião esperando para atacar. Encontrei uma coisa grande, disse Mário abrindo a pasta. Logo depois do acidente, Conceição transferiu várias propriedades para o nome dela. Umas vendas foram limpas, mas outras nem tanto. Leonardo pegou os papéis e começou a ler. Tinha cópias de escrituras, transferências de contas, vendas de terrenos e casas que originalmente eram do pai dele. Como ela conseguiu fazer isso? Perguntou Leonardo com a voz apertada. Com documentos falsificados, explicou Mário. Fez sua mãe passar por morta e você por menor sem herança direta. Assim ela ficou como única herdeira legal. Leonardo sentia que cada palavra era como um soco no estômago. Mas não é só isso, disse Mário, tirando outra folha. É um relatório de um investigador que estava trabalhando em outro estado.
No relatório, diz que havia testemunhas que lembravam da Conceição visitando o hospital depois do acidente, insistindo em levar a Carmen, assinando papéis e dando dados falsos. Um enfermeiro aposentado do hospital lembra que Carmen não queria ir com ela. Estava confusa, mas toda vez que via Conceição ficava nervosa, inquieta, como se sentisse que algo não estava certo. Leonardo apertou os dentes. Imaginava a mãe sozinha, machucada, confusa, e ainda por cima obrigada a ir com alguém que só queria fazer ela sumir. "E o asilo?" perguntou, querendo saber tudo. Mário balançou a cabeça. O asilo onde internaram sua mãe era de qualidade bem baixa. Escolheram de propósito. Um lugar barato onde ninguém fazia muitas perguntas. A diretora daquela época morreu há anos, mas conseguia encontrar uma ex-enfermeira que trabalhou lá. Ela diz que lembra de uma mulher jovem levando uma senhora machucada, falando que era parenta distante, pagou adiantado vários meses, deixou um número falso e sumiu. Leonardo fechou os olhos, sentindo que a raiva apertava o peito feito uma garra. "A enfermeira pode testemunhar?" perguntou. Mário deu de ombros. "Ela diz que sim. Não guarda rancor, mas também não quer encrenca. Mas se a gente pagar pelo tempo dela e garantir proteção, ela pode falar o que sabe." Leonardo se levantou da cadeira, andou de um lado para o outro do escritório. Estava pensando rápido, como quando fechava algum negócio importante. "A gente precisa de mais", disse. "Alguma coisa que derrube ela de uma vez, não só palavras. A gente precisa de provas firmes." Mário sorriu de lado. "Por isso que te liguei. Encontrei algo a mais." Tirou uma cópia de um extrato bancário antigo. Depois que sua mãe foi internada, Conceição movimentou uma conta bancária que estava no nome dos seus pais. Fechou e transferiu o dinheiro para uma conta dela no Panamá. Tudo através de um advogado que, por coincidência, agora trabalha para ela como consultor legal. Leonardo olhou fixo para ele. "Você tem o nome do advogado?" Mário balançou a cabeça. "Se chama Estevão Mendes. E pode crer, esse cara é pior que tubarão." Leonardo sabia que tinha que agir rápido. Se Conceição desconfiasse que estavam se aproximando, podia fazer sumir provas, mover dinheiro, fechar todas as portas. "Você pode continuar investigando?" perguntou Leonardo. "Claro", respondeu Mário. "Mas vamos precisar de mais gente. Isso já não é um trabalhinho simples. A gente está indo contra alguém que viveu a vida toda sabendo como mexer os pauzinhos sem ser pega." Leonardo meteu a mão no bolso e tirou o cartão. "Faça o que tiver que fazer", disse. "Mas me traga tudo, até a última pedra que ela estiver escondendo." Mário pegou o cartão, guardou na jaqueta e estendeu a mão. "Vai, mas se prepara. Isso está só começando." Leonardo apertou a mão dele com força. Sabia que não tinha volta. Leonardo não era daqueles que recuam quando a coisa fica brava. Na verdade, era quando mais forte ficava. Naquela mesma noite, depois de ver tudo que Mário tinha mostrado, decidiu que não podia ficar esperando que tudo se resolvesse sozinho. Não era seu estilo. Voltou para o apartamento, mas não para descansar. Se trancou no escritório, fechou a porta com chave, desligou o celular para ninguém incomodar e tirou todos os papéis que tinha juntado até agora. Pôs tudo em cima da mesa grande de madeira, como se fosse um quebra-cabeça. A certidão falsa, as transferências, os papéis das propriedades, tudo. Cada folha era um pedaço sujo da história que Conceição tinha escrito do jeito dela. Do lado de tudo isso, pôs a pasta que sempre guardou no cofre pessoal. Era um pacote que o pai tinha deixado com o advogado dele, com instruções para entregar para Leonardo quando fizesse 30 anos. Tinha recebido na época certa, claro, mas naquele tempo não deu muita bola. Estava ocupado fazendo crescer os negócios e deixou os papéis guardados sem revisar direito. Agora, sabendo o que sabia, aqueles papéis podiam ter respostas que nem imaginava. Abriu a pasta com cuidado. A primeira coisa que encontrou foi uma carta. Era do pai, escrita à mão. "Léo, se você está lendo isso é porque já é um homem feito. Confio que vai saber cuidar de tudo que construímos com tanto esforço. Lembra sempre de onde você veio." Leonardo sentiu um nó na garganta, mas continuou lendo. Na pasta tinha cópias de todos os bens da família.
Pousadas, terrenos, contas bancárias. Estavam no nome do pai, alguns em sociedade com a mãe. Também tinha um testamento. No testamento, o pai deixava tudo para a esposa Carmen em primeiro lugar. E se algo acontecesse com ela, passaria para o filho Leonardo diretamente. Não falava nada de Conceição. Nenhuma palavra. Leonardo apertou os dentes. Ali estava. Provas firmes de que Conceição não tinha direito a nada. Tudo que ela administrou todos esses anos não era dela. Era da mãe primeiro e dele depois. Continuou fuçando e encontrou algo mais. Uma carta escrita à máquina, assinada por um advogado de confiança da família, confirmando que, caso tanto o pai quanto a mãe de Leonardo morressem, deveria abrir um fideicomisso em nome de Leonardo para proteger a herança até ele ficar maior de idade. Mas esse fideicomisso nunca foi aberto. Conceição fez de tudo para evitar, falsificando atas, manipulando advogados, se passando pela única parente viva. Tudo para ficar com a fortuna. Leonardo sentiu o sangue ferver. Encostou na cadeira, respirando fundo, controlando a vontade de ir naquele momento, bater na porta da Conceição e gritar na cara dela tudo o que descobriu. Mas sabia que tinha que ser esperto. Se queria recuperar o que era seu e fazer justiça para a mãe, tinha que fazer direito passo a passo com provas sólidas, com a lei do lado dele. Pegou o telefone e ligou para Mário. "Preciso que você consiga um advogado", disse assim que ouviu a voz do Mário. "Um bom. Daqueles que sabem brigar sujo se for preciso." Mário não perguntou detalhes. "Deixa comigo", respondeu e desligou. Leonardo passou o resto da noite organizando tudo. Fez cópias de cada documento, separou tudo em pastas, montou um processo como se fosse apresentar o caso para um juiz, porque sabia que era exatamente isso que ia fazer. Quando amanheceu, já tinha tudo pronto. Tomou banho, vestiu um terno escuro, simples, e saiu do apartamento direto para um cartório. Precisava autenticar os documentos, ter certeza de que tudo que tinha podia ser usado legalmente no contra-ataque. Enquanto o tabelião revisava os papéis, Leonardo ficou olhando pela janela. A cidade começava a se mexer. O povo ia e vinha, alheio a tudo que rolava no mundo dele. Pensou na mãe, em tudo que ela tinha perdido. Não só a vida confortável, a casa, a família. Também perdeu a chance de ver o filho crescer, de dar abraço nos aniversários, de estar nos triunfos e nas derrotas. Pensou em tudo que Conceição tinha roubado, não só dinheiro, mas uma vida inteira, e soube que não ia parar até conseguir justiça. Passaram várias horas entre trâmites e assinaturas. Quando terminou, recebeu uma mensagem do Mário. Tinha encontrado o advogado perfeito, um cara jovem, mas esperto, especializado em brigas por herança e fraudes familiares. Leonardo sorriu pela primeira vez em dias. Finalmente as peças começavam a se mover a seu favor. Sabia que o próximo passo era se enfrentar não só com Conceição, mas também com o mundo de influências dela, advogados sujos e armadilhas legais. Mas não ligava. Estava pronto. Leonardo chegou pontual no encontro que Mário organizou. Era um escritório de advocacia numa torre alta do centro, tudo de vidro e aço, onde o ar cheirava a café caro e sucesso. Subiu até o 10º andar e mal entrou, viu Mário esperando na recepção. Não disse nada, só fez sinal para ele seguir. O advogado se chamava Ricardo Torres, 35 anos, ternos impecáveis e um olhar que parecia ler as pessoas em segundos. Quando Leonardo entrou no escritório, Ricardo se levantou. Apertou a mão com firmeza e convidou para sentar. "Mário me adiantou um pouco da situação", disse Ricardo, tirando um bloco. "Você trouxe os documentos?" Leonardo balançou a cabeça e pôs tudo em cima da mesa. As escrituras, o testamento, as procurações, as atas falsas, tudo em ordem. Ricardo revisou cada papel com paciência, fazendo pequenas anotações. Não falava muito, só de vez em quando franzia a testa ou balançava a cabeça, como se tudo o que estava lendo confirmasse o que suspeitava. Depois de quase 1 hora de silêncio, levantou a vista. Sua tia cometeu fraude. E não foi pequeno. Falsificação de documentos, usurpação de identidade, administração fraudulenta de patrimônio alheio.
Se isso chegar no tribunal, ela pode pegar cadeia. Muito tempo. Leonardo apertou os punhos, mas se obrigou a manter a calma. O que tenho que fazer? Primeiro, precisamos de mais provas vivas, disse Ricardo. Testemunhas, pessoas que possam confirmar que sua mãe estava viva quando sua tia fez ela sumir e que possa provar que todo o dinheiro, todas as propriedades foram movidas na base do engano. Mário se meteu na conversa. Já localizei uma enfermeira do asilo e também um funcionário do hospital onde atenderam Carmen depois do acidente. Os dois lembram de detalhes importantes. Se conseguirmos que testemunhem, temos meio caminho andado. Leonardo balançou a cabeça, decidido. Tragam eles. Ricardo fez um gesto com a cabeça. E outra coisa. Precisamos encontrar documentos originais, não só cópias. Isso reforça seu caso. As escrituras originais, os certificados das contas, tudo que você conseguir. Leonardo pensou rápido. Lembrou que no escritório velho do pai, que estava fechado desde que ele era criança, podia ter mais documentos guardados. A propriedade continuava no nome da família, e mesmo não querendo voltar lá desde o acidente, agora não tinha opção. Se levantou da cadeira. Vou buscar. Mário se ofereceu para acompanhar, mas Leonardo negou. Isso tenho que fazer sozinho. Saiu do escritório e dirigiu direto para o sítio velho onde cresceu quando criança, algumas horas de estrada do Rio. Durante o caminho, a cabeça fervilhava. Pensava na mãe, na infância, nas mentiras que engoliu a vida toda sem saber. Quando chegou, o sítio estava igual às lembranças. O portão enferrujado, a estrada de terra cheia de pedra, a casa grande com a tinta descascada. Abriu a porta principal que gemeu como se reclamasse do abandono. Caminhou direto para o escritório do pai. Estava fechado com chave, mas a madeira velha não aguentou muito quando empurrou com força. Dentro, tudo coberto de poeira. Os móveis, os quadros, as estantes cheias de livros. O ar cheirava a umidade e lembranças mortas. Começou a procurar. Abriu gavetas, revirou embaixo dos móveis, tirou quadros da parede, até que encontrou um cofre antigo embutido no chão, debaixo de um tapete velho. Outra combinação. Fechou os olhos e pensou. Que senha o pai usaria? Tentou com a data de nascimento dele. Nada. Tentou com a data de casamento dos pais. Nada. Se sentou no chão, frustrado, até que lembrou de algo. Uma conversa de quando era criança. O pai tinha dito que o número favorito dele era o dia que a mãe nasceu, 7 de abril. Marcou a combinação. O cofre fez um clique e se abriu. Dentro encontrou vários envelopes lacrados, documentos originais de escrituras de terrenos, títulos de propriedade de pousadas, contratos de contas bancárias. Tudo no nome do pai e da mãe. Mas o que mais chamou a atenção foi um envelope separado com o nome dele escrito na frente. Para Leonardo, quando for a hora. Abriu com mãos tremendo. Era uma carta. Léo, se alguma vez você duvidar de quem é ou de onde veio, aqui vai encontrar sua verdade. Sua mãe e eu te amamos mais que tudo no mundo. Se você está lendo isso, provavelmente algo aconteceu conosco. Não confie cegamente em ninguém, filho. Até a família pode falhar. Confie no seu coração, seus papai. Leonardo sentiu que o peito apertava. Guardou todos os documentos na mochila, fechou o cofre de novo e saiu do escritório. Sabia que agora tinha tudo necessário para provar que Conceição construiu a vida em cima de uma montanha de mentiras. Mas também sabia que ainda faltava o passo mais difícil: tirar a mãe do asilo e ajudar ela a recuperar, mesmo que fosse um pedacinho da vida que roubaram dela. Leonardo não perdeu tempo. Mal voltou para o Rio, se reuniu com Ricardo e Mário, entregou todos os documentos originais que encontrou no sítio. A emoção mal cabia no corpo, mas também sentia aquela tensão no peito, como se algo dissesse que o pior ainda não tinha chegado. Ricardo revisou cada papel com aquela calma dele que às vezes dava desespero, e terminou de montar o processo. Já tinham tudo: testemunhas, documentos originais, registros de contas bancárias, o testamento verdadeiro do pai e até a carta pessoal. Estamos prontos, disse Ricardo, fechando a pasta com firmeza. Leonardo balançou a cabeça. Tinha chegado a hora de apertar Conceição.
Marcaram ela no escritório do Ricardo. Não foi moleza. Conceição não respondeu de cara às ligações nem aos e-mails. Se fez de sumida uns dias, mas Mário, que era um bloodhound para encontrar gente, conseguiu localizar ela. Alguém viu ela saindo de um spa de luxo em Barra da Tijuca e depois entrando numa casa em outro condomínio chique que nem sabia que ela tinha. A pressão funcionou. Conceição aceitou se encontrar, mas pôs condições. Não queria câmeras nem gravações. Só uma conversa civilizada, como ela mesma falou. Leonardo chegou primeiro no escritório, acompanhado de Ricardo e Mário. Não queria cometer erros. Quando Conceição entrou, estava impecável. Tailleur cor pérola, maquiagem perfeita e aquele sorriso dela, aquele que usava quando queria manipular todo mundo. Mas nos olhos tinha algo diferente. Não era medo, era raiva, orgulho ferido. Leonardo, disse assim que se sentou na frente dele. Que triste que você tenha chegado a isso, depois de tudo que fiz por você. Leonardo não caiu na provocação. Ricardo pôs a pasta em cima da mesa e abriu devagar. Dona Conceição, disse o advogado com voz firme. Estamos aqui porque temos provas claras de que a senhora cometeu fraude, falsificação de documentos e que tirou da senhora Carmen, mãe legítima do Leonardo, o patrimônio e a liberdade dela. Conceição soltou uma risada seca. Provas? Por favor. Isso tudo são papéis velhos. Nada que um bom advogado não explique num tribunal. Leonardo olhava para ela, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Não quero levar isso para a justiça, disse, tentando soar o mais calmo possível. Só quero que você devolva o que não é seu. Quero limpar o nome da minha mãe. Quero que você encare o que fez. Conceição olhou para ele com desprezo. Você realmente acha que vai me destruir assim, tão fácil, depois de todo o poder que construí todos esses anos? Não, meu querido Léo. Não é tão simples. Ricardo deslizou algumas cópias das transferências bancárias para ela. Isso é lavagem de dinheiro, dona. Transferências para paraísos fiscais. Suficiente para a Receita Federal e o Ministério Público começarem a investigar a senhora. Conceição deu uma olhada nos papéis sem se abalar. Não tem nada firme. Uma carta, um testamento velho. Testemunhas que mal lembram. Não me assustam. Leonardo respirou fundo. E o fato de que minha mãe está viva, que pode te reconhecer, que balbucia meu nome toda vez que me vê? Por um instante, só um instante, viu o tremor nos lábios da Conceição, a primeira rachadura na fachada de aço, mas se recuperou rápido. Sua mãe está louca. Acha que o testemunho dela vale alguma coisa? Ninguém vai acreditar numa pobre velha que nem o próprio nome consegue lembrar. Mário sorriu de lado, com uma expressão quase divertida. Não precisa que ela lembre de tudo. Temos registros médicos que provam que depois do acidente ela estava viva, consciente, e que a senhora internou ela num asilo esquecido sem ser tutora legal dela. Conceição apertou a mandíbula. Não era mais a mulher tranquila que entrou no escritório. Agora era uma fera encurralada. E o que você quer, Leonardo? Cuspiu as palavras com os olhos brilhando de raiva. Quer me humilhar? Me mandar para a cadeia? Me arruinar publicamente? Leonardo não hesitou. Quero justiça. Quero que minha mãe recupere o que é dela. Quero que todo mundo saiba quem você é de verdade. Conceição se levantou da cadeira tão bruscamente que quase derrubou. Você não sabe com quem está se metendo, disse, baixando a voz de forma ameaçadora. Não sabe o poder que tenho. Não vou ficar de braços cruzados. Ricardo se acomodou nos óculos sem perder a calma. Já é tarde para ameaças, dona. A senhora tem duas opções. Chegar num acordo agora mesmo ou enfrentar um processo criminal que não vai conseguir controlar. Conceição olhou para ele como se quisesse matar com o olhar. Depois se virou para Leonardo. Você está cometendo o pior erro da sua vida, Léo. Ele segurou o olhar dela sem medo. Já cometi o erro de confiar em você. Não pretendo repetir. Conceição pegou a bolsa, deu um tapa na pasta de documentos que estava na mesa e saiu do escritório sem se despedir. A porta bateu no escritório como um trovão. Leonardo se deixou cair na cadeira, sentindo que o peso de anos inteiros de mentiras
caía de uma vez. Ricardo olhou para ele sério. Ela vai se defender com tudo, disse. Se prepara para uma guerra suja. Leonardo balançou a cabeça, fechando os punhos. Estava pronto para tudo. Leonardo não queria esperar mais. Depois do confronto com Conceição, entendeu que a peça mais importante de tudo isso era Carmen. Ela mesmo frágil, era a prova viva de tudo o que aconteceu. E não pensava continuar permitindo que ela ficasse naquele asilo abandonado, no meio do descaso. Naquela mesma tarde foi direto para Madureira. Não avisou. Não marcou hora. Chegou, desceu do Audi e atravessou a grade enferrujada de uma vez. A diretora, a mesma mulher de cabelo pintado que o recebeu na primeira vez, correu para interceptar. Senhor Santos, disse, falei que as visitas devem ser agendadas. Leonardo não deixou ela terminar. Não vim visitar, disse olhando fixo. Vim buscar minha mãe. A diretora abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Só conseguiu seguir ele, enquanto avançava decidido pelo corredor comprido e úmido. Encontrou Carmen no mesmo lugar de sempre, sentada perto da janela suja, olhando para o vazio. Mas dessa vez, algo era diferente. Quando Leonardo se aproximou, Carmen piscou várias vezes, como se reconhecesse a presença dele, como se algo dentro dela se ligasse aos poucos. Se abaixou na frente dela e segurou as mãos. Mamãe, disse pela primeira vez, usando assim sem medo. Você não está mais sozinha. Vou cuidar de tudo. Você vai vir comigo. Carmen olhou para ele. Os lábios tremeram. Não disse palavras claras, mas os olhos se encheram de lágrima. Leonardo sentiu que o coração se partia em 1000 pedaços. Não pediu licença. Ligou para um médico particular que já tinha contratado, e em menos de 1 hora, Carmen estava sendo transferida para uma clínica particular. Um lugar limpo, moderno, cheio de luz, com médicos que realmente se importavam com os pacientes. Ali começou uma nova fase. Os médicos fizeram exames, análises, testes neurológicos, diagnóstico, dano cognitivo moderado pelo acidente e pelos anos de abandono, mas com possibilidade de recuperação parcial se ela recebesse o tratamento adequado. Terapias de estímulo, medicamentos, cuidados constantes. Leonardo não pensou 2 vezes. Aceitou tudo. Não ligava para dinheiro. Se existisse mesmo que uma chance mínima de a mãe recuperar algo da vida, ia lutar por isso. Passaram dias difíceis. Tinha momentos que Carmen não lembrava de nada. Momentos que se assustava. Momentos que se perdia no próprio mundo. Leonardo não saía do lado dela. Acompanhava todas as terapias, lia livros para ela, conversava como se ela conseguisse entender cada palavra, como se a mente da Carmen só precisasse de um empurrãozinho para voltar a se conectar. Um dia, enquanto estavam no jardim da clínica, Carmen agarrou a mão dele com força. Léo, murmurou quase inaudível. Leonardo se abaixou rápido sem soltar ela. Estou aqui, mamãe. Não se preocupa, tudo vai ficar bem. Carmen olhou para ele, e no olhar tinha algo que não via há semanas. Era como se finalmente, depois de tanto tempo, uma parte dela tivesse acordado. Meu menino, disse com voz quebrada, mas clara. Leonardo sentiu que se formava um nó na garganta tão grande que mal conseguiu respirar. Se abraçou nela com força, com uma ternura desesperada, como se tentasse proteger ela do tempo perdido, da dor, de todos os anos que não puderam estar juntos. Carmen chorava, e as lágrimas caíam silenciosas no suéter cinza que tinham colocado nela na clínica. Esse foi o primeiro grande passo. Os médicos ficaram surpresos. Disseram que era um avanço enorme, ela começar a reconhecer rostos, tentar formar palavras, mostrar emoções fortes. Leonardo não se desgruda dela. Levou fotos de quando era criança, músicas que a mãe cantava para ele pequeno, cheiros de perfume suave que achava que poderiam ajudar a despertar lembranças. Aos poucos, Carmen foi melhorando. Não era como apertar um botão e resolver tudo, mas cada pequeno avanço era uma vitória. Um sorriso tímido, uma palavra solta, um olhar direto. Uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim, Carmen segurou a mão dele de novo. Minha casa? Perguntou com a voz tremendo. Leonardo olhou para ela surpreso.
Quer ir para casa, mamãe? Perguntou emocionado. Carmen balançou a cabeça com dificuldade. Leonardo sentiu vontade de chorar de novo, mas se segurou. Fez carinho na mão dela e prometeu que muito em breve iam ter um lar juntos. Não naquela casa velha onde tantas mentiras foram tecidas. Não, um lugar novo, limpo, cheio de verdade. Nesse dia entendeu que, mesmo que a mãe não lembrasse de tudo, o coração dela sabia onde pertencia. O próximo passo era tirar ela da clínica, instalar ela num lar digno e continuar lutando pela recuperação. Mas também sabia que não podia baixar a guarda. Conceição continuava solta, e se uma coisa tinha provado, era que não ia se render tão fácil. Leonardo olhou para a mãe, tão frágil, mas tão corajosa, e apertou os dentes. A guerra mal estava começando. Era domingo, e o tempo estava estranho. Daqueles dias em que o céu parece que não decide se quer chover ou abrir. Leonardo tinha levado Carmen para o pátio da clínica, como fazia quase todo dia. Era a rotina dele, dar sol para ela, conversar, tentar arrancar algum gesto, alguma palavra a mais. Não tinha pressa, tinha toda a paciência do mundo para ela. Estavam sentados embaixo de uma árvore, com uma manta nas pernas da Carmen porque o ar estava meio frio. Leonardo falava baixinho, contando sobre as plantas, sobre os carros que passavam lá longe. Às vezes ela respondia com um sorrisinho, às vezes só ficava olhando. Nesse dia, enquanto mostrava uma foto dele criança montado num cavalinho de brinquedo, Carmen franziu a testa como se algo dentro dela se mexesse. Leonardo observou com atenção. "Lembra disso, mamãe?" perguntou chegando a foto mais perto. Carmen levantou a mão tremendo, tocou mal com a ponta dos dedos, como se fosse algo sagrado. Murmurou algo que Leonardo não entendeu direito. Se inclinou para ela para escutar melhor. "O que foi que disse?" Carmen sussurrou, quase como um suspiro. "As palmeiras." Leonardo ficou gelado. "Como assim as palmeiras?" Ela balançou a cabeça bem devagarzinho, como se só de lembrar custasse trabalho. "Fazenda das Palmeiras", repetiu um pouco mais claro. Leonardo sentiu um arrepio percorrer as costas. Esse nome não batia com nada na vida atual dele, mas era evidente que para Carmen significava algo importante. Não foi um nome à toa. Foi como uma faísca na mente dela. Tirou o celular rapidinho e procurou Fazenda das Palmeiras no Google. Várias opções apareceram, mas uma chamou a atenção. Uma fazenda velha nos arredores do estado, abandonada, registrada como propriedade da família Santos há muitos anos. O pai tinha comprado essa fazenda antes do acidente, quando sonhavam ter um lugar para curtir longe da cidade. Leonardo nunca tinha estado lá quando criança. Conceição sempre dizia que aquele lugar era perigoso, que estava longe demais, que não valia a pena. Agora entendia por que nunca o levaram. Olhou para Carmen de novo. Ela olhava também com aquela expressão mistura de tristeza e esperança. "Quer que a gente vá lá?" perguntou, fazendo carinho na mão dela. Carmen balançou a cabeça. Não foi um movimento grande, mas foi claro. Leonardo sabia que não podia levar ela naquele momento. Era frágil demais, precisava de cuidado médico constante, mas ele podia ir. Prometeu baixinho que ia lá, que ia procurar tudo o que fosse preciso para entender o que aconteceu. Ficou mais um tempo com ela, conversando, dando tranquilidade. Quando Carmen adormeceu sossegada embaixo da árvore, Leonardo soube que não podia perder tempo. Naquela mesma tarde se encontrou com Mário. Explicou tudo. A lembrança da Carmen, o nome da fazenda, a conexão com o passado. Mário se empolgou igual a ele. "Se ela lembrou disso é porque algo importante aconteceu lá", disse o detetive, ajeitando o boné gasto. Leonardo balançou a cabeça. "A gente tem que ir." Mário não pensou duas vezes. "Amanhã mesmo." Naquela noite, Leonardo mal conseguiu dormir. Ficou repassando tudo o que sabia, ligando pontos na cabeça. O que tinha naquela fazenda? Por que Carmen, mesmo perdida nas lembranças quebradas, se lembrava daquele lugar? Que segredos se escondiam lá que Conceição quis enterrar para sempre? Ao amanhecer, se encontrou com Mário numa oficina. O detetive tinha conseguido uma caminhonete velha, dessas todo-terreno, porque sabiam que para chegar na fazenda teriam que passar por estradas ruins.
Pronto para ir para o fim do mundo? Brincou Mário, mas o sorriso era sério. Leonardo sorriu também, mas não de brincadeira. Pronto para tudo. Ligaram o motor. Durante o caminho, a paisagem foi mudando. De ruas asfaltadas, passaram para estradas de terra, depois para trilhas de barro cercadas de mato seco. O calor ficou mais forte. A poeira entrava pelas janelas e cada buraco os sacudia, como se a caminhonete fosse se desmontar. Mas não pararam. Depois de quase 4 horas de viagem, finalmente viram ela. A fazenda. Lá longe, no meio do nada, se levantava a construção velha. Era um prédio enorme de paredes de pedra cinza, coberto de trepadeiras e mato. Parecia um fantasma de outra época. Leonardo desceu da caminhonete olhando tudo com um nó no estômago. Sabia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que podia mudar tudo. A caminhonete parou seco na frente de um portão velho de madeira podre, pendurado só numa dobradiça enferrujada. Leonardo desceu primeiro. O ar cheirava a terra seca, umidade velha, abandono. A fazenda estava ali, enorme, silenciosa, quase como desafiando eles a entrar. Mário tirou uma lanterna da mochila, mesmo ainda sendo de dia. Não confiava em lugares velhos, e Leonardo também não. Algo no ambiente pesava, como se as paredes mesmas guardassem segredos que não queriam ser descobertos. Empurraram o portão com cuidado. Gemeu tão alto que até os passarinhos saíram voando das árvores perto. Avançaram devagar por um pátio cheio de mato. O chão estava rachado, com poças de lama e pedras soltas. Cada passo levantava poeira. Chegaram na porta principal da casa. Era grande, de madeira maciça, mesmo estando meio caída. Leonardo empurrou com força, e a porta se abriu de uma vez, soltando uma nuvem de poeira que os fez tossir. Dentro, o ambiente era ainda mais denso. O teto alto deixava entrar raios de luz que se coavam entre as vigas quebradas. Tinha móveis velhos cobertos com lençóis sujos, quadros tortos nas paredes e pedaços de vidro espalhados por todo lado. — Tem certeza que quer continuar? Perguntou Mário, olhando ao redor com desconfiança. Leonardo balançou a cabeça sem hesitar. — Aqui tem alguma coisa. Estou sentindo. Começaram a percorrer o lugar. Primeiro passaram por uma sala ampla, depois um salão comprido com uma mesa que ainda tinha pratos quebrados em cima, como se alguém tivesse saído correndo no meio do jantar e nunca mais voltado. Chegaram no que parecia uma biblioteca, livros jogados no chão, papéis velhos espalhados. Leonardo caminhava devagar, atento a cada detalhe. De repente, Mário o chamou de um canto. — Olha isso! Leonardo se aproximou. Mário tinha encontrado um alçapão no chão, meio escondido embaixo de um tapete velho. Se olharam sem falar nada. Leonardo segurou a borda do alçapão e puxou com força. A madeira gemeu, mas abriu. Embaixo, umas escadas desciam para um porão escuro. Leonardo engoliu seco. — Vamos. Acenderam as lanternas e desceram devagar. O ar era gelado e cheirava a mofo. Cada degrau rangia como se fosse quebrar. Embaixo o porão era grande, cheio de caixas empoeiradas, estantes carcomidas e móveis cobertos com plásticos rasgados. Leonardo caminhou direto para uma das caixas maiores, abriu e dentro encontrou papéis velhos, álbuns de fotos, documentos. Começou a revisar. Fotos do pai jovem, da mãe sorrindo numa festa, dele mesmo bebê. Tudo esquecido ali, como se alguém tivesse querido apagar essas lembranças para sempre. Mas tinha algo mais. No fundo da caixa encontrou uma pasta azul fechada com fita amarela. Rasgou e tirou os papéis. Era um registro médico da mãe, datado dias depois do acidente. E nele, uma nota manuscrita. Paciente transferida a pedido da familiar Conceição Santos. Sem diagnóstico de incapacidade permanente. Apenas perda de memória parcial. Recomenda-se tratamento psicológico, não institucionalização. Leonardo sentiu que o peito apertava. A mãe não estava louca. Só tinha perdido parte da memória. E Conceição, sabendo disso, decidiu trancar ela num asilo para sempre. — Aqui está, murmurou Leonardo, mostrando para Mário o documento. O detetive leu em silêncio. Depois, estalou a língua com raiva. Com isso,
A Conceição não pode se livrar. Leonardo guardou a pasta na mochila, mas algo mais chamou a atenção. Num canto do porão, quase escondido entre móveis quebrados, tinha uma portinha pequena, dessas que parecem feitas para guardar ferramentas. Se aproximou, abriu devagar. A lanterna iluminou um espaço minúsculo, quase vazio, exceto por algo que estava no chão. Um carro, ou o que sobrou de um. Era uma carcaça enferrujada, destruída pelos anos, coberta de poeira e teia de aranha. Mas Leonardo reconheceu na hora a forma, a cor, o símbolo. Era o carro dos pais. Mário se aproximou impressionado. Que diabos isso faz aqui? Leonardo não acreditava. O tempo todo disseram que o carro tinha sido destruído no acidente, que tinha ficado impossível de consertar, que mandaram para um ferro velho. Mas não. Aqui estava, escondido no porão da fazenda. Se aproximou mais e viu algo que o deixou gelado. O banco do carona estava intacto, e ali no chão, meio coberto de terra, encontrou um pingente de prata, um coraçãozinho pequeno gravado com as iniciais C e J, Carmen e Joaquim, os pais. Apertou o pingente na mão. Aqui aconteceu alguma coisa, disse baixinho. Alguma coisa que a Conceição quis esconder. Mário balançou a cabeça. E ela não pode mais esconder. Leonardo guardou o pingente no bolso, fechou a mochila com os papéis e o laudo médico e olhou uma última vez para o carro abandonado. Sabia que tinha encontrado uma peça-chave, mas também sabia que isso só deixava Conceição mais perigosa. Ela não ia cair sem brigar, e ele também não. Quando Leonardo e Mário saíram da fazenda, o sol já estava se pondo. O céu era uma mistura de laranja e roxo, e o vento levantava nuvens de poeira no caminho. Subiram na caminhonete em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Não precisava falar. O que tinham encontrado era grande, tão grande que podia pôr Conceição contra as cordas de uma vez por todas. Mas Mário, que sempre pensava um passo à frente, não ficou satisfeito. Falta alguma coisa, disse enquanto ligava o motor. Provas sim, mas também precisamos de uma testemunha, alguém que possa confirmar o que aconteceu nesta fazenda. Leonardo olhou de lado, entendendo na hora. Acha que alguém viu? Mário soltou uma risada seca. No interior, tudo se sabe. Sempre tem alguém que viu, que ouviu, que lembra de alguma coisa, é só achar. Não perderam tempo. Desceram para o povoado mais próximo, que ficava a uns 15 minutos da fazenda. Era um lugarzinho pequeno, de ruas de paralelepípedo, casas de telhado baixo e gente que te olhava estranho se você não fosse de lá. Pararam na frente de uma vendinha que mal se aguentava de pé. Mário, que era expert em lidar com todo tipo de pessoa, foi o primeiro a entrar. Leonardo seguiu. Dentro, uma senhora mais velha atendia atrás do balcão. Tinha o cabelo preso num coque apertado e umas mãos cheias de rugas e trabalho pesado. Quando os viu, semicerrou os olhos com desconfiança. Boa tarde, dona, cumprimentou Mário com um sorriso. Viemos da parte da família Santos. Estamos procurando alguém que tenha trabalhado na Fazenda das Palmeiras há muitos anos. A senhora olhou fixo para eles, como se estivesse pesando. Para que querem saber? Perguntou com voz seca. Leonardo deu um passo à frente. É importante, senhora. Queremos saber o que aconteceu de verdade lá. Minha mãe passou por algo muito ruim e acreditamos que alguém pode nos ajudar. A senhora ficou calada uns segundos, depois ajeitou o avental e saiu de trás do balcão. Venham, disse simplesmente. Os levou para os fundos da loja, onde tinha uma salinha pequena cheia de fotos velhas nas paredes. Apontou para uma em particular, um grupo de homens sorrindo na frente da fazenda. Meu marido trabalhou lá, disse. Se chamava Rogério. Foi capataz muitos anos, até que fecharam tudo de um dia para o outro. Leonardo sentiu o coração bater mais forte. Ele ainda vive? A senhora balançou a cabeça. Vive, mas está doente. Mal sai da cama. Se querem ver ele é por conta e risco de vocês. Ele não gosta muito de falar. Leonardo não hesitou. Queremos ver. A senhora indicou uma casa no final da rua. Era uma construção velha com paredes descascadas e uma cerca de madeira caída. Bateram na porta e esperaram. Depois de um tempo, uma moça jovem abriu. Devia ter uns 18, 20 anos.
e olhava com a mesma desconfiança de todo mundo no povoado. Quando explicaram para onde iam, ela hesitou uns segundos, mas finalmente deixou eles entrarem. A casa era humilde, com móveis velhos e um cheiro de umidade que subia no nariz. Numa cama perto da janela, coberto por uma manta grossa, estava Rogério, um homem magro feito vara com o rosto curtido pelo sol e pelos anos. Leonardo se aproximou devagar. Seu Rogério, meu nome é Leonardo Santos. Vim perguntar sobre a Fazenda das Palmeiras, sobre o que aconteceu há 40 anos. Rogério abriu os olhos com dificuldade. Olhou para eles com uma mistura de curiosidade e resignação. Santos, murmurou. Esse nome pesa, rapaz. Leonardo se abaixou perto da cama. Minha mãe, Carmen. O senhor lembra dela? O velho soltou um suspiro comprido. Claro que lembro. Era uma mulher boa, sempre sorrindo, sempre cuidando de tudo. Leonardo engoliu seco. O que aconteceu naquele dia? O dia do acidente? Rogério olhou para o teto, como se procurasse as palavras nas manchas de umidade. Eu vi tudo, disse finalmente com voz áspera. Vi quando sua tia chegou. Aquela mulher, Conceição, chegou nervosa, com um carro meio destroçado. Sua mãe estava dentro, viva, mas confusa, meio aérea. Pedia pelo filho, pedia por você. Leonardo apertou os punhos, controlando a raiva. E meu pai? O velho fechou os olhos. Ele já estava morto. Vi. Conceição não quis esperar ninguém. Me mandou não falar nada, que se eu abrisse a boca, ia me meter numa encrenca muito grande. Depois levou sua mãe, assim mesmo, sem papel, sem avisar ninguém. Leonardo sentiu o estômago revirar. O senhor está disposto a testemunhar? Perguntou, sabendo que era muito pedir. Rogério sorriu triste. Rapaz, não sei quanto tempo me sobra, mas se posso ajudar a fazer justiça, vou fazer. Não por você, por ela, por sua mãe. Leonardo apertou a mão dele com gratidão. Sabia que esse testemunho podia mudar tudo. Quando saíram da casa, o céu já estava escuro. Só se ouvia grilo e o barulho dos passos na terra. Mário acendeu um cigarro e soltou a fumaça devagar. Temos a senhora Carmen, temos os documentos, e agora temos uma testemunha-chave. Leonardo olhou para o céu estrelado. Agora sim, Conceição, acabaram suas mentiras. Os dias seguintes foram de pura estratégia. Ricardo preparava os documentos para a denúncia, Mário organizava as testemunhas, Leonardo cuidava de ficar com a mãe o tempo todo que podia. Era como se cada um jogasse sua parte numa partida que sabiam que não tinha volta. Conceição, enquanto isso, tinha sumido. Ninguém sabia onde estava, não atendia ligações, não aparecia nas casas, nem os amigos de sempre sabiam dar notícia dela. Leonardo não se enganava. Sabia que não era coincidência. Conceição estava se mexendo, procurando um jeito de se salvar. E não demorou muito para dar o golpe. Uma tarde, Ricardo ligou urgente para Leonardo. Temos um problema. Leonardo estava na clínica acompanhando Carmen quando recebeu a ligação. Saiu rapidinho para o corredor para escutar melhor. O que foi? Conceição apresentou uma contradenúncia. Diz que todo o dinheiro e as propriedades são dela legitimamente e acusa Carmen de ter estado incapacitada mentalmente desde antes do acidente. Leonardo apertou o telefone com tanta força que quase quebrou. Como vai provar isso? É mentira. Ricardo suspirou. Não sei ainda. Mas se conseguir convencer o juiz de que sua mãe era incapaz de cuidar dos bens antes do acidente, pode complicar tudo para nós. Leonardo sentiu que o mundo rodopiava. Conceição era mais suja do que imaginava. Estava disposta a afundar Carmen ainda mais, a destruir ela de vez, só para não perder a fortuna. Desligou e voltou para o quarto onde estava a mãe. Carmen dormia tranquila, alheia à tempestade que estava rolando lá fora. Leonardo se aproximou e fez carinho no cabelo grisalho dela, com ternura. Não vou te decepcionar, mamãe, murmurou. Naquela mesma noite, convocou Ricardo e Mário no apartamento. Precisavam repensar tudo. Sentados na sala, revisaram os documentos, os depoimentos, as gravações. Conceição vai tentar usar tudo contra nós, disse Ricardo. Vai pagar testemunhas, vai comprar médicos falsos, vai sujar a imagem da sua mãe como der.
Mário acendeu um cigarro e soltou a fumaça com nojo. Essa velha é mais venenosa que jararaca. Leonardo passou a mão no cabelo, sentindo o sangue ferver. O que podemos fazer? Ricardo pensou uns segundos. A chave é provar que Carmen estava mentalmente capaz depois do acidente. Mesmo que tivesse perda de memória, isso não a deixava incapaz legalmente. Mário se animou. E temos o laudo médico da fazenda, aquele onde recomendavam tratamento psicológico, não prisão. Leonardo balançou a cabeça. E o Rogério? Ele pode dizer que minha mãe perguntava por mim. Ricardo fez uma careta. É arriscado. O advogado da Conceição vai tentar destruir o depoimento de um homem velho e doente. Leonardo bateu a mesa com o punho. Não me importa. Vamos brigar até o final. Ricardo olhou sério para ele. Muito bem. Então se prepara, porque Conceição não vai parar por aí. Fez uma pausa. E o pior, continuou, é que ela pode ter um as na manga. Leonardo franziu a testa. Como assim? Que Conceição não é boba, se está vendo que vai perder tudo, pode tentar um último golpe baixo. Mário se adiantou. Tipo o quê? Ameaçar? Chantagear? Ricardo balançou a cabeça. Algo pior. Pode tirar da cartola segredos que nem você conhece. Algo que possa destruir sua credibilidade. Leonardo olhou para os dois, sentindo como uma sirene se acendesse no peito. Que segredos? Ricardo suspirou. Não sei, mas se prepara para tudo. E não demorou muito para saberem. 2 dias depois, enquanto Leonardo estava na clínica, recebeu uma visita inesperada. Era Conceição. Entrou como se nada, impecável, elegante, cheirando a perfume caro. Leonardo a viu entrar e sentiu o sangue gelar. O que faz aqui? Perguntou rispidamente. Conceição sorriu. Aquele sorriso falso que não enganava mais ninguém. Vim conversar com você, a sós. Leonardo olhou para as enfermeiras que observavam de longe. Balançou a cabeça e levou Conceição para uma sala vazia. Fechou a porta e encarou ela. O que quer? Conceição olhou fixo para ele com aquele olhar de cobra que já conhecia bem. Sei que vai apresentar a denúncia. Sei que tem testemunhas e papéis. Leonardo cruzou os braços, firme. E não vou parar. Conceição se aproximou, baixando a voz. Então me escuta bem, Léo, porque se continuar, vou contar para o mundo uma coisa que você não sabe. Leonardo não respondeu. Só olhava, esperando o golpe. Conceição sorriu como quem gosta de esmagar um inseto. Você não é filho do Joaquim Santos. Leonardo sentiu que o chão se abria embaixo dos pés. O que está dizendo? Conceição se aproximou ainda mais, até quase poder sentir o hálito dela. Seu verdadeiro pai é outro. Alguém muito mais poderoso. Alguém que jamais ia querer que soubessem que você existe. Leonardo a empurrou furioso. Mentira! Conceição riu baixinho, como se curtisse ver ele se quebrar. Tem certeza que quer continuar mexendo no passado? Tem certeza que quer abrir essa porta? Leonardo olhou para ela com ódio, mais decidido que nunca. Conceição olhou para ele com desprezo. Então, se prepara para perder tudo. Deu meia volta e saiu da sala, deixando ele sozinho, tremendo de raiva e confusão. Leonardo apertou os punhos até os nós dos dedos doerem. Conceição tinha jogado a última carta, e agora tudo era ainda mais pessoal. O noticiário do tribunal correu feito pólvora. Não era todo dia que um empresário famoso levava a própria tia para a justiça por fraude, abuso de confiança e falsificação de documentos. Os meios de comunicação começaram a fuçar, querendo saber mais. Alguns jornalistas rondavam a clínica onde estava Carmen, outros se postavam na frente do prédio do Ricardo. Leonardo não deu bola. Não estava ali para cuidar da imagem. Estava ali para fazer justiça. O dia do julgamento amanheceu cinzento, como se o céu soubesse que o que ia rolar não era qualquer coisa. Leonardo chegou cedo no tribunal, vestido de terno escuro, sem gravata. Tinha o olhar firme, mesmo por dentro carregando um furacão no peito. Mário e Ricardo esperavam na entrada. Os três cruzaram juntos o saguão, ignorando as câmeras e os microfones que os perseguiam. Do outro lado, como era de esperar, chegou Conceição.
Estava impecável como sempre, vestido de grife, penteado perfeito, olhar desafiador. Vinha acompanhada do advogado dela, Estevão Mendes, aquele tubarão que já tinham investigado. Sorria como se tudo fosse um simples protocolo. Entraram na sala. O juiz, um homem de cara séria e poucas palavras, pediu que todos se sentassem, explicou as regras básicas e avisou que não ia tolerar interrupções nem drama de novela. Leonardo sentia o coração bater no ouvido. O promotor tomou a palavra primeiro. Expôs o caso de forma clara. Conceição Santos tinha falsificado a certidão de óbito de Carmen. Tinha movido ilegalmente as propriedades e contas da família Santos para o nome dela. Tinha internado Carmen num asilo de baixa qualidade, sem autorização médica nem legal. Apresentaram os documentos originais. Mostraram o testamento do Joaquim Santos, onde tudo ficava para a esposa e o filho. Expuseram o laudo médico da Fazenda das Palmeiras, onde claramente recomendavam tratamento psicológico, não institucionalização. Depois subiram ao estrado as testemunhas. Primeiro, a enfermeira aposentada do hospital, que confirmou que Carmen não estava incapacitada quando foi entregue para Conceição. Depois o funcionário do asilo, que lembrou como uma mulher de muito dinheiro deixou uma senhora confusa, pagou adiantado para não aparecer mais. E, finalmente, a testemunha mais importante, Rogério. O velho capataz, fraco, mas determinado, declarou diante do juiz tudo o que tinha visto no dia do acidente. Como Carmen tinha sobrevivido, como Conceição atirou do hospital em segredo, como mandou ele calar a boca. A sala estava em completo silêncio enquanto Rogério falava. Cada palavra dele era como uma pedra jogada direto no castelo de mentiras da Conceição. Quando chegou a vez da defesa, Estevão Mendes tentou de tudo. Tentou desacreditar Rogério, alegando que a memória dele já não era confiável. O juiz não permitiu. Tentou apresentar laudos médicos falsos que diziam que Carmen sofria de demência antes do acidente. Ricardo se levantou rapidinho para contestar. O juiz aceitou a contestação, não permitiu que entrasse lixo no processo. Estevão olhou para Conceição como pedindo outra carta na manga, mas ela só cruzou os braços com o rosto endurecido. Leonardo sentia que a respiração custava trabalho. Queria que tudo terminasse, mas ao mesmo tempo queria ter certeza de que não sobrasse nenhuma dúvida. Quando o juiz pediu as alegações finais, Ricardo falou por ele com voz firme, sem dramatizar. Hoje não estamos só falando de bens roubados, disse. Estamos falando de uma vida roubada. Uma mãe que foi arrancada do filho, uma família destruída pela ambição. Justiça não é só devolver o que se roubou. Justiça é reconhecer o dano que nunca deveria ter sido feito. Leonardo baixou a vista, sentindo um nó na garganta. Conceição piscava nervosa. O juiz se retirou para deliberar. Os minutos se arrastaram como eternidade. Leonardo andava de um lado para o outro na sala de espera, enquanto Mário tentava distraí-lo com besteira, e Ricardo checava mensagens no celular. Finalmente, depois do que pareceram horas, os chamaram de volta para a sala. O juiz se sentou, revisou uns papéis e falou. Sua voz era firme, sem espaço para dúvidas. Este tribunal considera que há evidência suficiente para determinar que a senhora Conceição Santos cometeu fraude, falsificação de documentos e abuso de confiança. Ordena-se a restituição imediata dos bens ao senhor Leonardo Santos e à sua mãe, Carmen Reis Santos. Leonardo fechou os olhos por um segundo. Conseguiram, mas o juiz não parou por aí. Além disso, ordena-se a abertura de investigação criminal contra a senhora Conceição Santos pelos delitos mencionados. Remete-se ao Ministério Público conforme a lei. A cara da Conceição foi um poema. Perdeu toda a cor e o sorriso falso sumiu como mágica. Leonardo olhou para ela uma última vez. Não disse nada. Não precisava. Tinha vencido, mas no fundo sabia que a batalha mais difícil mal começava. Reconstruir o que Conceição tinha destruído na vida dele e da mãe. Saiu da sala e olhou para o céu. Era um novo começo. Quando saíram do tribunal, o ambiente era como festa contida. Ricardo e Mário sorriam discretos, sabendo que o golpe tinha sido certeiro. Leonardo caminhava junto,
sentindo pela primeira vez em muito tempo que algo dentro dele se ajeitava, como se um peso enorme saísse dos ombros. Mas não demorou para se dar conta de que o assunto não tinha terminado. Leonardo mal subiu no Audi quando recebeu uma ligação. Era um número desconhecido. Atendeu sem pensar. Alô? A voz do outro lado era fria, seca. Leonardo Santos? Quem quer saber? Alguém que tem informação que você precisa saber. Leonardo apertou o telefone. Não estou para brincadeira. Não é brincadeira. É sobre seu pai, o verdadeiro. Leonardo gelou. A voz continuou. Conceição não mentiu completamente. Joaquim Santos não é seu pai biológico. E o verdadeiro pode mudar sua vida mais do que imagina. Antes que pudesse perguntar mais, a ligação cortou. Leonardo ficou olhando o telefone uns segundos, como se esperasse que tocasse de novo. Mário, que observava do banco do carona, percebeu na hora que algo não estava certo. Que foi? Leonardo respirou fundo. Alguém diz que tem informação sobre meu verdadeiro pai. Mário franziu a testa. Acha que é verdade? Leonardo guardou o celular no bolso. Já não sei o que acreditar, mas tenho que saber. Naquela noite no apartamento, Leonardo não conseguiu dormir. Se sentou no escritório, na frente da janela que dava para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e pensou em tudo que tinha vivido nos últimos meses. Pensou em Carmen, na vida dela, na infância dele, e agora nessa bomba que Conceição soltou como último recurso. E se fosse verdade? E se sua vida estivesse construída sobre uma mentira ainda maior? Ao amanhecer, decidiu não ficar quieto. Ligou para Ricardo. Pediu que investigasse discretamente tudo o que pudesse sobre a mãe antes do acidente. Amigos, documentos, qualquer coisa que desse uma pista sobre o que Conceição tinha insinuado. Passaram 2 dias de tensão, até que Ricardo chegou no apartamento com um envelope na mão. Leonardo abriu sem falar palavra. Dentro tinha cópias de certidões de nascimento, fotografias, cartas e uma história. Antes de casar com Joaquim Santos, Carmen tinha tido um relacionamento com outro homem. Um homem poderoso, influente, de uma família que mexia com negócios pesados, política, dinheiro em níveis que Leonardo mal podia imaginar. O nome deixou ele gelado. Guilherme Santa Cruz, um dos empresários mais fortes do país. Dono de cadeias de comunicação, construtoras, mineradoras. Um homem com mais poder do que Leonardo conseguia entender. Segundo os documentos, Guilherme e Carmen tinham tido um relacionamento sério, mas terminaram mal por pressões familiares. Pouco depois, Carmen conheceu Joaquim, que a aceitou grávida e criou como se fosse filho dele. Leonardo era filho biológico de Guilherme Santa Cruz. Não sabia se ria, chorava ou saía correndo. Ricardo olhava em silêncio, esperando a reação. O que isso significa? Perguntou Leonardo finalmente. Que seu verdadeiro pai nem sabe que você existe, disse Ricardo. Ou se sabe, manteve em segredo todos esses anos. Leonardo apoiou a testa nas mãos. Tudo o que acreditava saber sobre sua origem se desfazia como areia entre os dedos. Conceição sabia? Ricardo balançou a cabeça. Tudo indica que sim. É provável que essa informação tenha sido o trunfo dela o tempo todo. Por isso se atreveu a fazer tudo o que fez. Sabia que, se a coisa complicasse, podia te ameaçar com essa verdade. Leonardo soltou uma risada amarga. Até na queda quis envenenar tudo. Ficou em silêncio um tempo, vendo a cidade pela janela. Sua vida tinha mudado para sempre, não só pela traição da Conceição, não só pela luta pela mãe, mas porque agora sabia que parte do sangue dele vinha de alguém que nunca se preocupou com ele. Alguém que talvez nem o reconhecesse se o visse nos olhos. Passou a mão no cabelo tentando organizar as ideias. Não sabia se queria conhecer Guilherme Santa Cruz. Não sabia se queria abrir essa porta. A única coisa que tinha clara era que, no final das contas, sua verdadeira família era Carmen. Ela, que mesmo quebrada, mesmo esquecida, nunca deixou de amar ele. E isso era a única coisa que realmente importava. Os dias depois do julgamento foram uma mistura estranha de alívio e cansaço. Leonardo sentia que tinha corrido uma maratona, da qual mal começava a recuperar o fôlego.
Todo o barulho da mídia foi baixando aos poucos. Os jornais, as redes, os telejornais, todos perderam interesse quando perceberam que não havia escândalo de luxo nem brigas vergonhosas. Só um homem lutando pela mãe. Leonardo não quis dar entrevistas, não quis aparecer em capas, não queria fama de herói. Só queria sua vida de volta. O primeiro grande passo foi tirar Carmen da clínica. Não porque não cuidassem bem dela, mas porque ela tinha pedido. Não com palavras claras, mas com olhares, com pequenos gestos. Queria um lar. Um verdadeiro lar. Leonardo encontrou uma casa linda na Barra da Tijuca, um lugar tranquilo cercado de árvores, e com um jardim grande, onde Carmen pudesse passar as tardes no sol. Comprou sem pensar duas vezes. Encheu de móveis confortáveis, fotos de quando era criança, música suave, cheiros que a mãe pudesse reconhecer. O dia da mudança foi como uma pequena vitória. Carmen não entendia tudo, mas seu sorriso tímido ao ver o jardim, as poltronas, as flores, foi suficiente para Leonardo. Sentiu que valia a pena cada noite de insônia, cada briga, cada lágrima. Se instalaram sem pressa. Contratou uma equipe de enfermeiras especializadas para cuidar dela, mas ele continuava sendo a companhia principal. Se sentava com ela de manhã, lia o jornal mesmo que ela não conseguisse sempre acompanhar as notícias. Contava do dia dele, dos planos, das lembranças da infância, mesmo que às vezes parecesse estar falando sozinho. E às vezes, só às vezes, Carmen respondia com uma palavra solta, um sorriso, um carinho na mão. Eram momentos pequenos, mas para Leonardo eram tudo. O assunto do Guilherme Santa Cruz ficou no ar. Ricardo tinha conseguido uma forma de se aproximar dele, de maneira discreta, mas Leonardo não estava pronto, não ainda. Sabia que um dia ia querer saber mais, saber quem era esse homem que deu a vida para ele, mesmo que nunca tenha dado um abraço, um conselho, nem sequer o nome. Mas por enquanto, a prioridade era outra. Num fim de semana, enquanto estavam no jardim, Carmen olhou para ele um tempo. Leonardo estava ajudando ela a regar umas plantas quando sentiu o olhar. Se aproximou. — Que foi, mamãe? Ela demorou para responder, como se as palavras tivessem que viajar de muito longe para chegar na boca. — Feliz? Perguntou quase sussurrando. Leonardo se ajoelhou na frente dela. — Sim, mamãe. Muito feliz. Carmen sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi o sorriso mais sincero que Leonardo tinha visto na vida. Se abraçaram ali mesmo, debaixo do sol, entre as flores e o cheiro de terra molhada. Esse momento valia mais que todos os milhões que tinham roubado dele, mais que qualquer sobrenome famoso, mais que qualquer herança perdida. Essa era sua verdadeira vitória. O tempo passou. Carmen teve altos e baixos, como era de esperar. Alguns dias lembrava mais, outros se perdia no mundo dela de novo. Mas nunca esteve sozinha. Nunca voltou a estar abandonada. Leonardo reorganizou a vida também. Delegou mais trabalho na empresa, deixou de lado os eventos sociais inúteis, as festas vazias, começou a construir algo novo, algo que realmente fizesse sentido. Se reconectou com amigos antigos, apoiou causas sociais relacionadas ao abandono de idosos, visitou outros asilos onde doava sem tirar fotos nem postar no Instagram e, principalmente, construiu lembranças novas com a mãe. Coisas pequenas. Uma tarde de filme, uma caminhada no jardim, um café da manhã improvisado com tapioca queimada. Tudo isso era ouro puro para ele. Um dia, enquanto passeavam pelo jardim, Carmen apertou a mão dele. Leonardo olhou. Ela sorriu e disse: meu menino. Leonardo sorriu também, sentindo que tudo, absolutamente tudo, valia a pena. A herança, as brigas, as verdades dolorosas, os segredos, tudo isso ficava para trás. Agora só importava uma coisa: o presente. Um presente onde, apesar de tudo, tinha conseguido o que muitos não conseguem nunca: recuperar sua verdadeira família e, com ela, seu verdadeiro lugar no mundo. Fim.